Estamos de volta. O tema da redação do Enem é uma das matérias aguardadas com mais ansiedade pelos vestibulandos. Não há como adivinhar qual será o de 2017. Mas, seguindo o que seria uma tendência observada nas provas de 2016, intolerância religiosa e racial, um tema considerado unanimidade na aposta de especialistas, é a questão social. Para dicas de redação para os vestibulares, vamos conversar com a professora Chantacos, professora de português do curso e Colégio Objetivo. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, é um prazer estar aqui. De novo, né, professora? Mais uma vez. E a Maria Carolina Leão Melo Gali, que é aluna da 3ª série do ensino médio do Colégio Objetivo. Carol, pode chamar de Carol? Eu prefiro Maria, Maria possível. Carolina. Maria Carolina, tudo bem, Maria Carolina? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Professora, vamos começar pela questão da redação, né? Por onde aprender a escrever, Silvia? Hoje começam a preparação efetiva, a corrida final para os exames vestibulares que estão aí batendo a porta dos alunos, né, professor? Na questão de redação, por onde começar? Comentei a última vez que eu vim que é uma habilidade, então demanda tempo mesmo para se atingir uma maestria, para que a gente consiga dominar expressar as suas ideias em apenas 30 linhas, seguindo o gênero. Então, o bom escritor é aquele que se expressa bem, por isso ele é um bom leitor. O primeiro papel que um candidato deve ter é o de leitor. Então, ler editoriais de jornais, ler textos jornalísticos, ler as redações que tiveram bom desempenho nos anos anteriores na sua prova de escolha. Então, se é o Enem, procura na internet as redações que tiraram 1000, foram pouquíssimas ano passado. Acho que 77 de 8 milhões de inscritos. 77? 77. De 8 milhões? De 8 milhões. Obviamente não foram os 8 milhões que fizeram a prova inteira e conseguiram terminar, mas a gente tem uma ideia. Estatística essa, hein? Diminui sistematicamente nos últimos anos. A gente percebe que a banca está cada vez mais exigente. Então, olhar essas redações dos anos anteriores, né, ler é uma forma de já direcionar o seu pensamento, os seus estudos. Então, claro que você tem que escrever muito, mas o primeiro passo é se tornar um bom leitor. Professora, mas hoje as pessoas parecem não conseguir mais escrever à mão, né? Quando não estão na escola, elas não conseguem mais escrever à mão. Ao digitar um texto, abreviam palavras, engolem a pontuação, ignoram as letras maiúsculas, utilizam ilustrações e etc. E confiam, né, nos corretores eletrônicos, ou seja, muitas vezes nem percebem que erraram. Quem deseja fazer uma boa redação precisa se esforçar mais para vencer essas armadilhas ou não necessariamente? Depende. Né? Eu mesma sou usuária das redes sociais. Eu tento deixar de lado, mas não consegui ainda. E eu uso mão de tudo isso. Né? Abrevio palavras, uso o autocorretor do WhatsApp, então ele preenche para mim o resto da palavra. Uso emojis, né? As carinhas. O importante é que o candidato tenha muita clareza de que são plataformas diferentes. Ele está, né? Exatamente. Eu tenho o adequado e o inadequado. Eu tenho um convívio grande com a gramática normativa, com textos que vão demandar a gramática, a ortografia, etc. Não é uma coisa que atrapalha, então. Agora, se a sua única forma de comunicação escrita é através de redes sociais, se você não está treinando essa escrita segundo a ortografia, pode ter um problema. Você começa a misturar. Então, a gente foca muito no colégio, que eles percebam que tudo bem, não vou virar fiscal do celular de ninguém, ela está escrevendo com ponto ou sem ponto aí. Mas é preciso que eles percebam que o ambiente é outro, que a necessidade é diferente. Vamos ouvi-la, por favor. O que você acha disso, dessa forma de escrever? Isso confunde muitas vezes. Concorda com a professora. Você se policia. Porque existe uma coisa chamada, por exemplo, vício de linguagem, né? Eu me esforço, de verdade, para não falar certas coisas, porque às vezes na televisão ou na rádio eu vou acabar fazendo esses erros. E para mim, quando eu estou digitando alguma coisa, colocar o você... VC, para mim, eu faço um esforço para fazer isso. Mas ponho, porque é a linguagem da internet. Em relação a isso, como que você faz para dividir bem o que realmente você pode usar num texto e o que é o teu dia a dia?
Eu acho que você precisa saber diferenciar os ambientes em que você está. Se você está conversando com pessoas mais humildes, de criação mais simples e tudo mais, você não vai usar uma linguagem erudita. Você estaria sendo pedante se fizesse isso. E é falta de educação. É falta de educação. Então, é preciso você respeitar a sociolinguística. E você precisa ter algo interno que, quando você estiver na escola, você vire uma chave dentro de você e passe a usar a linguagem certa com seus professores, com seus coordenadores, ao responder às provas, escrever redações e tudo mais. Com seus colegas, pessoas do seu convívio, é mais adequado que você use a linguagem simples, a linguagem coloquial. E os meios de comunicação como WhatsApp, eles pedem que você use as abreviações por uma questão de dinâmica. É uma comunicação rápida, é uma comunicação instantânea. Ela foi feita para isso. Então, é interessante que você use. E quando você vai para a redação, como que essa chave, você muda a chave? Muda a chave. Total, é literalmente isso. A Maria, ela é uma aluna muito dedicada na parte de humanas, né? Uma futura jornalista. Seja bem-vinda. Seja Obrigada. bem-vinda e pode vir para cá para Ó, já te arranjei um estágio quando você obrigada. precisar. Então, ela tem um convívio muito forte com as diversas dinâmicas da língua. Ela escreve muita redação, ela lê bastante. Então, essa chavinha que ela falou é essa percepção do ambiente. Eu vou sentar para escrever uma redação, eu já escrevi várias redações antes. Estou acostumada com esse processo. Então, eu já percebo que neste ambiente eu usarei a ortografia, a norma culta. É automático, você nem pensa, nossa, vou parar de usar abreviaturas. O problema é quando você se prende só em um registro. A única forma de comunicação escrita que você está acostumado é o WhatsApp. Então, você vai manter isso em outras situações. Agora, você escreve, por exemplo, com letra cursiva? Assim, você escreve no caderno? Você escreve assim sim. ou só digitando? Não. Eu não consigo escrever uma redação digitando. Eu perco a noção do tamanho do papel, sabe? Eu gosto muito mais de escrever à mão. Olha, Eu me que organizo surpresa. bem melhor. Sim. Que surpresa! que é o que sim. vai exigir no vestibular, vai ser a mão, É o que né? vai exigir no vestibular, exatamente. Não tem como digitar. né? Exato. Eu tenho colegas que escrevem digitando a redação e eles perdem muita noção. Eles falam, vou digitar e depois eu passo para o papel. Você perde a noção das dimensões. Porque no computador você muda o tamanho da fonte, põe uma fonte desse tamanho, uma fonte desse tamanho. É verdade. E não tem como ter noção. Sim. Então, E o tamanho é fundamental o para o tamanho é vestibular. fundamental, é limitado, limitadíssimo. Unicamp 24 linhas, as outras 30 linhas. E se você treina isso com eles? Sim. 24 linhas, 30 linhas, você treina isso? Como é feito esse treinamento? A partir da proposta. Tá. Então, hoje, né, vocês fizeram uma carta. Sim. E assim que eu entreguei, olha, gente, é gênero carta, é proposta da Unicamp, 24 linhas. Quando é dissertação, proposta Enem, 30 linhas. Então, a gente sempre rebate antes para eles o tamanho, porque é ingenuidade que se tem normalmente achar que escrever muito é escrever bem. Então, nossa, eu vou apertar bem a letra, escrever fora do quadrinho, né, da folha. Eu vou virar, fazer uma setinha. O corretor só lê o que está dentro das linhas demarcadas. Ele nem recebe o resto. Que é para não correr o risco de levar em consideração. Então, se a sua conclusão ficou numa linha embaixo que você apertou, o texto ficou sem conclusão. É bom que ficam bem preparados em relação a tem isso. que ser, a concisão é fundamental. Os meios de comunicação costumam divulgar novas expressões e clichês. Atualmente, ouvimos falar em empoderamento, protagonismo, desconstrução, quebra de paradigmas, divisor de águas. Esses recursos podem ser usados na formulação de perguntas ou como temas de redação? E outra pergunta, e seriam usados para apontar excessos, distorções ou como exemplos corriqueiros, pois a língua é viva e precisa evoluir mesmo? Exatamente, a língua é viva e não me lembro agora se foi o Rubem Alves que diz que ela se defende sozinha. Então, quando surge uma palavra nova, se ela for excessiva, a palavra vai morrer. Vai passar algum tempo. Só se fala em empoderamento. Empoderamento, divisor de águas. de águas Exato, tá na moda mas até se hoje. você voltar 3 anos atrás, não era. Não. A gente surgem esses momentos, né, linguísticos, que é natural. A gente tem uma palavra da moda que Aí ela começamos a usar. esgarça. Se ela precisar ficar,
Ou seja, se os falantes entenderem que ela é útil, ela vai permanecer. E daí a gente começa a perceber que ela vai sendo usada em outros aspectos, não só da internet, não só os informais. Se ela for modismo, ela some, como as gírias somem. Agora, se elas podem aparecer com um tema de redação sobre um excesso, diretamente é muito difícil que se pergunte exatamente isso. Mas ele pode escrever com isso? Termos como divisor de águas, essas frases, que é toda uma expressão pronta, a gente pede que se evite. Tá. Porque é clichê, você não mostra a sua habilidade estilística, a sua habilidade de texto quando você repete essas frases inteiras. Agora, empoderamento. Empoderamento apareceu muito no Enem de 2015. Porque o tema era a persistência da violência contra a mulher. E é comum que os candidatos escrevessem sobre o empoderamento feminino. Inclusive, naturalmente apareceria. Aparece ao longo do texto, falando sobre o papel do feminismo, esse empoderamento que, né, tomar esse protagonismo que apareceu de qualquer situação social. Isso não é um problema, tanto que os corretores recebem um treinamento antes, inclusive com as palavras que se imagina que possa aparecer e que talvez ele não conheça, como sororidade. É uma palavra bastante recente, que é o feminino de fraternidade. É sororidade, é de soror do latim, se formou esse sentimento de irmandade entre mulheres. O corretor, ele passa por todo um processo para que ele tenha conhecimento dessas palavras, para que ele possa... Sororidade. Essa é nova, hein? E tem também... Essa daí nós aprendemos. E do latim, né? Uma etimologia perfeita. O que você ia falar? Tem também palavras que muitas vezes eles tentam fazer engatar, cair na boca do povo e tal, mas que não vingam. Por exemplo, em 2015, tentaram fazer isso com resiliência. Verdade. Tentaram muito, até mesmo... professores passaram trabalhos, não aqui. Professores passaram trabalhos, pediram para os alunos tentarem usar e não vingou. Não vingou como as outras. Não escuta tanto mais. A gente não escuta tanto. O que é não vingar? Quer dizer, quando não cai na boca do povo, não vinga? Vingar é persistir. Não persiste. Não persiste. O orgulho da professora tá usando vingar num dos sentidos mais difíceis. É engraçado, né? Então, o povo não acolhe aquela palavra. Não. Porque tem outras muito similares que são mais utilizáveis. E o que faz a palavra ganhar força? A repetição. Mas a repetição... Mas no caso da resiliência, também se repetiu bastante, mas ela não pegou. O que é que faz pegar? O que é que faz a palavra vingar? Não ter um sinônimo mais fácil. Como Por assim? exemplo, resiliência, ela é muito próxima da resistência. Persistência. Da persistência. Então, para que ele vai usar resiliência, que é muito mais difícil, nem todo mundo vai entender, se ele pode usar persistência ou resistência, que todos conhecem. Então tem competição entre as palavras Tem. também. Tem. Anota aí, competição entre as palavras. Competição entre as palavras. Olha que interessante. Mas é exatamente isso. Que Como bacana falantes isso. nativos do idioma, a gente vai selecionar o que serve ou não. Olha. Se surgir uma palavra que está expressando uma situação que é nova, é natural que eu abrace essa palavra. Sim. E brasileiros têm uma tradição grande com isso. Tanto que a gente tem muito estrangeirismo, a gente aceita... Vocês inventaram a tecnologia, a gente aceita o nome que vocês derem. Então, a gente usa o mouse, os portugueses usam rato do computador. E nós, tudo bem, vamos mouse com a nossa pronúncia, mas aceitamos. É o caso do empoderamento. É o caso do empoderamento. Uma palavra que... É verdade. Não tinha uma palavra. Não tinha uma palavra que Pra definia. essa situação específica, Empoderamento. da mulher. Aí ficou. Ficou Aí isso muito explica, forte. quer dizer, a hora que não tem ninguém competindo ali com o empoderamento, ficou. Sim. Pode acontecer, às vezes, da gente substituir uma palavra por outra, como a gente tem na história. Do idioma, mas geralmente ela traz algo de novo. Ou ela é mais simples de pronunciar, ou ela tem uma situação mais específica. Os falantes são conservadores. Por mais que pareça que não... Se eu falar para a turma, vamos tirar o H do começo das palavras, ninguém pronuncia mesmo. Eles mesmos se revoltam. Com 16, 17 anos, não, o que é isso? Já aprendi o H... gente, mas é etimológico do grego, tira, não se... A cara dela, não, deixa o meu H. Então, para que a gente faça uma mudança, essa palavra passe com os dicionários, etc., a gente percebe que ela está em alguma lacuna do idioma, ela era necessária de algum modo. Agora, professora, a redação do Enem, ela costuma funcionar como forma de conscientizar as pessoas sobre o tema escolhido, como foi o que aconteceu com a violência contra a mulher. Nos principais vestibulares, as questões sociais estão sempre em alta?
De modo geral, sim. Embora, por exemplo, o FUVEST, que é o vestibular da USP, oscile entre questões sociais, já foi camarotização, que é o uso excessivo de camarotes numa sociedade que separa toda a convivência de acordo com uma questão econômica, que é muito social o tema. Foi a catracalização do mundo, também o uso de catracas e todo o acesso controlado. Mas ela também pende, às vezes, para um lado mais filosófico, como foi ano passado um tema baseado num trecho do Kant, e uma explicação do iluminismo sobre a menoridade, se o homem já saiu da menoridade, que tem a ver com o tirar a própria responsabilidade e jogar em outro para que tome atitude por mim. Eu não me responsabilizo. Quem decide se eu posso comer isso ou não é meu nutricionista. Quem decide se meu filho pode fazer isso ou não é um pedagogo. Se eu posso tomar tal atitude é um líder religioso. Então, o tema sobre a existência do ser humano, sobre algo que é filosófico, e a FUVEST pede também. E atualidade, né? E atualidades. Mas a FUVEST, quem fica mais em atualidades é o Enem. O Nesp e Unifesp também costumam trazer algo mais moderno. A FUVEST oscila. A FUVEST já caiu amizade como tema. Eu brinco com eles. Vocês se prepararam para resolver a questão no Oriente Médio, chega lá e escreva sobre amizade. Bem a coisa mais simples. Bom, além da interpretação de textos, grandes livros e obras da cultura brasileira também podem estar presentes nos exames, como forma de contextualizar os exercícios de várias disciplinas? Sim, sim. É muito comum que caia, por exemplo, Euclides da Cunha, Os Sertões, em geografia. Ele tem uma descrição geográfica muito acurada, muito específica. Daí eu brinco com eles que eu tô lendo, mas eu não sei do que se trata, porque essa parte é geografia. Eu falei, vocês que me respondam aqui que tipo de relevo é esse. Também estão preparando com geografia. Sim, e o José de Alencar com biologia. Sim, o Iracema tem uma biodiversidade muito grande. Sim. Então acaba aparecendo em outras áreas. Ano passado na FUVEST caiu poemas do Drummond na parte de história. Sim, isso é que eu acho do Clarenismo, fantástico, né? Eu acho isso sensacional. Porque obriga o aluno a realmente estar conectado com todas as matérias, né? Não tem fio solto, Sim. né, Maria? Porque o conhecimento, ele não é fragmentado, né? O mundo não é dividido em pedaços. O mundo, ele é completo. Não tem como você dividir uma coisa que é complexa em vários pedacinhos. É isso. É aula de história, eu vou esquecer tudo que eu aprendi em biologia. Não pode. Exatamente. E não dá para descartar esse conhecimento. Na verdade, somar, né? Sim, Então, você sim. aprendeu ali em geografia, que junta com história, que junta com português, que junta com matemática, tudo O conhecimento isso. é uma teia. E é muito importante para a redação também. Porque eles precisam dar exemplos concretos ou ilustrações de um argumento, e muitas vezes a solução do problema está em história. É fazer um panorama histórico, é em geopolítica. E eu brinco com eles, vocês fecharam a gaveta e esqueceram que já aprenderam tudo isso em outra disciplina? Pode ser usado na redação também. Agora, por exemplo, né? Episódios como o rompimento da barragem em Mariana, o corte de recursos do Fundo da Amazônia pelo governo da Noruega, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o aquecimento global, temas ligados à questão ambiental ganharam destaque, não ganharam? Ganharam. O Enem costuma ficar em 4 áreas, né? Cultural, meio ambiente, social e político. Esse ano teria como fazer uma questão ambiental. Embora já tivemos um tema parecido, mas já faz muito tempo. Né? Tá. Deve ter mais de 10 anos. Então, poderiam trazer. Eu acho que as matérias a respeito, as notícias a respeito, são recentes demais para a prova do Enem, por exemplo. Tá. Então, são muita coisa de 2, 3 semanas. Mas no caso de Mariana foi o ano passado, Assim, né? a tragédia de Mariana, Pode sim. até ser que caia, né? Poderia voltar. Tanto que a gente até fez um Na tema primeira com eles. fase ou na segunda fase, nós estamos falando? O Enem ele só tem uma fase, né? São os dois dias, o primeiro de humanas, e daí tem a redação. E a FUVEST só tem a redação na segunda fase. Ah, tá. Então, eles só vão escrever na segunda. É um tema possível. A FUVEST dificilmente acho que pegaria algo tão específico. Talvez fizesse uma pergunta mais ampla sobre a relação com o meio ambiente. E daí o aluno poderia citar a tragédia de Mariana ou as questões com os Estados Unidos, etc. O Enem, eu imagino que eles dariam um problema mais específico do Brasil. Desmatamento, que a gente teve no primeiro semestre já um escândalo a respeito sobre a liberação. E é um tema forte. E é um tema forte. E talvez poderia aparecer, sim.
algo do gênero. Maria, como é que você se prepara para tantas possibilidades assim? Para o Enem é um tipo de um tema, para a FUVEST é outro. Como você se prepara dentro dessa atualidade e de tudo que possa cair para o vestibular? É o exercício. Tema, você identifica as causas, identifica as consequências e dá uma solução. É basicamente esse o roteiro que você segue para todos os vestibulares. A FUVEST, que tem um caráter mais filosófico, que exige um pouco mais de abstração, de mobilização de diferentes áreas e tudo mais, é interessante você buscar mais exemplos concretos. Por exemplo, o tema da FUVEST de 2015, a camarotização, a prova foi realizada no começo de 2015. Em 2013, a gente teve os episódios dos rolezinhos, de toda aquela polêmica e tudo mais. Então, quando eu estava prestando a prova, lembrei na hora. Então, é importante você mobilizar também notícias possíveis dos últimos anos. Ou seja, você lê jornal também. Lê jornal, acompanha os portais. Né? É obrigação, né? Não é? É obrigação. Mas todo tipo. Mas mesmo a leitura de jornal e a leitura de livro são coisas distintas na São hora de muito escrever, distintas, né, sim. Maria? Para o aluno que precisa escrever uma dissertação, é recomendável que ele leia jornais, que ele leia revistas, que ele leia portais. Para o aluno que quer escrever uma boa narração, é recomendável que ele leia romances, ficções, esse tipo de coisa. Por exemplo, tem muitos alunos que falam: eu leio todos os livros do Harry Potter, eu leio todos os livros do Percy Jackson. Por que eu não vou bem na redação? Eu leio tanto. Porque não é o tipo de leitura que você precisa ter para ter um bom desempenho numa dissertação, porque ele não te ensina a argumentar. Então, a boa leitura é a que ensina a argumentar, é isso? Dependendo caso. Né, nesse caso, sim. No caso do vestibulando. Não, é o que a gente está falando aqui. Sim. Vestibular. Longe da gente falar mal de Harry Potter. Não. Eu vou pegar um romance e vou ler. Eu não vou fazer vestibular, eu vou ler um romance hoje, pronto. Mas por mais que seja uma fluência de leituras desejável, se você lê os 7 livros do Harry Potter, você deve ter uma fluência boa, não é o que se espera de um texto tão formal quanto a dissertação. Então, você está se preparando talvez para ser um ficcionista, para escrever uma narração, não para fazer o vestibular. A grande dica, então, para o vestibular especificamente, é ler que texto? Jornal? Editorial de jornal. Editorial de jornal. Porque o editorial de jornal, ele tem um formato muito próximo da dissertação. Embora ele se permita algumas liberdades que a dissertação não permite, ele tem uma estrutura similar, ele vai argumentar, ele geralmente está defendendo um ponto de vista, que é o do veículo de comunicação. Isso vai ajudar os alunos a perceberem o que está sendo esperado deles. E eu sempre peço para que eles leiam as redações dos anos anteriores. Sim. Se o principal vestibular é a FUVEST tem alguns anos que não expõe mais os vestibulares com as redações com nota alta. Mas se procurar, ainda consegue encontrar. Na internet, até 2013, tem no site da própria FUVEST. As pessoas que tiraram nota alta, tiraram 10, a FUVEST divulgava. Depois de 2013, ela parou de divulgar. Mas se pesquisar, eles acham muita coisa. Se pesquisar, eles encontram pessoas que divulgaram o próprio rascunho e coisas do gênero que tiraram notas altas. O Enem oficialmente divulga as redações nota 1000. Então, você consegue entrar, olhar e perceber, tá vendo? Ele fez aquela... Porque eles aprendem muita teoria com a gente. E ler o que outras pessoas fizeram que funcionou é o norte. Funciona para isso como uma rosa dos ventos. Então, a leitura de jornais e a leitura de outras dissertações são fundamentais. Se eu quiser escrever ficção, eu vou ler Harry Potter. Sim. Podia vender só 1/10, que já estava feliz. Agora, Maria, não precisa, então, da inspiração. No caso de escrever uma redação de vestibular, você não precisa de inspiração. Não. É técnica. É técnica, completamente técnica. É mesmo? Eu, por exemplo, escrevo muita redação desde que eu estou no primeiro ensino fundamental. Então, é um exercício você com papel, você identificar o que você precisa escrever, o que o examinador espera e como fazer isso da maneira mais clara possível. Os nossos professores sempre orientam a gente a escrever parecido com Monteiro Lobato. Porque o Monteiro Lobato, ele é rico, ele é um escritor
prestigiado por todas as idades e até uma criança entende. Escrever simples é muito mais difícil do que você escrever rebuscado. Porque quando você escreve rebuscado, tá claro que você tem 17 anos, você não é o José de Alencar, você não é o Guimarães Rosa. É verdade. Então, é interessante você se policiar, escrever de maneira limpa, escrever de maneira clara, deixando evidentes suas ideias. Palavras difíceis não precisam. Palavras difíceis não precisa. A gente brinca do uso da mesóclise. Não precisa usar Mesóclise, mesóclise. próclise e ênclise, né? Levaloei, né? Levaloei. O pronome entre a raiz e a descendência verbal. É, E o texto é objetivo? o texto objetivo. Não pode dar aquela rebuscada, Depende. né? A abordagem da FUVEST exige um grau um pouquinho mais refinado. Exige um vocabulário um pouquinho mais diferenciado. O caso do Enem, eles querem que você exponha o problema, argumente por que você acha que essa é a causa do problema e dê uma solução. Então, a clareza é muito importante. O corretor precisa identificar que você sabe diferenciar o que é causa do que é consequência do que é solução. E como é que você desenvolve essa clareza? Muita prática. Muita prática. Você tem que fazer o esqueleto do seu texto. Muita gente fala, vou escrever um rascunho, depois eu passo a limpo. Isso. Achei que era uma saída. Não. A pessoa pensa que vai bater o santo, que ela vai escrever um rascunho, ela psicografa praticamente. Ela incorpora o Chico Xavier. Ai, Maria! Ótimo. Ela incorpora o Chico Xavier e pensa, não, vou escrever uma redação. Só que ela não tem a organização. Tá. Ela mistura a causa com consequência, ela repete o que ela tinha dito antes, ela comete redundâncias. O texto precisa ser organizado. Dá opinião. Dá opinião. A questão da opinião é sempre... Há muita confusão com isso. Sim, tem que respeitar os direitos humanos. Os direitos humanos já... porque as pessoas veem achando... não posso dar minha opinião. É, porque no editorial do jornal tem a opinião do Mas veículo. a opinião na dissertação também é que eu não digo na minha opinião. Foi o que a Maria estava falando. Eu considero, para a persistência da violência na mulher, que o problema é socioeconômico. Considero que as mulheres recebem menos do que os homens de maneira geral. Isso influencia para que elas sejam vítimas de violência. É minha opinião. Sim. Mas ela tá Só que eu não vou, geral. Mas eu não vou colocar isso. Eu acho. Não. Eu acho, ninguém acha nada. Isso eu Ninguém aprendi acha nada. faz tempo. Exato. O seu recorte já me mostrou que esse é o seu posicionamento. Você vai escrever isso de uma maneira objetiva, clara. E o fato de eu não escrever na minha opinião, tem pessoas que confundem. Então, eles chegam no cursinho para conversar com a gente, eles fazem um texto pretensamente neutro, que a gente sabe que não tem neutro, mas aquela tentativa de só expor o problema, não tem argumentação. Porque a violência contra a mulher é algo muito complicado. Devemos proteger as nossas mulheres. Estatísticas, ele começa a colocar as estatísticas que estão na matéria. Porque ele está com a ideia de que ele não tem que dar opinião. E ele não percebe que ele não tem Então, argumentatividade. Ele precisa preencher, então vamos colocar estatística que os problemas todos estão resolvidos. Exato. E a emoção entra nos textos? Emoção, jamais. Jamais? Jamais. Muitas vezes, a sua opinião pessoal vai contra o que você precisa escrever. Se você vai escrever um texto, por exemplo, a regularização, regulamentação ou legalização da maconha, e você fez ProErd a vida inteira, você é completamente contra a maconha, mas você não consegue achar uma explicação clara, uma explicação concisa, bons argumentos para a sua redação, que seja contra a regularização da maconha, você vai escrever a favor. Você não precisa escrever um grande texto. Você não precisa ganhar o Nobel de Literatura por ele. Você precisa passar no vestibular. É claro que a gente já tem um problema, né? Se você não consegue tirar nenhum argumento para a opinião que você tem, você tem que repensar a sua opinião. Você tem que repensar a sua opinião. Precisa ter argumento. Exatamente. Eu brinco com eles. Você é a favor ou contra qualquer tema da atualidade? Sou contra. Por quê? Por quê? E muitas vezes, obviamente não é o caso, na Maria, mas muitas vezes não me respondem. Eu falei, então a gente tem que começar a repensar a sua opinião. Você tem que ter uma base para ter sua opinião. Se você é a favor ou contra, você já deveria ter pensado sobre. E tudo, por exemplo, Maria, em todas essas questões de atualidades, tudo você procura realmente... Você lê um editorial, aí você passa para o texto, para dar aquela treinada?
nessa tua conclusão? Porque eu não consigo imaginar um texto sem emoção, um texto, né, jogado, de repente vem científico. inspiração. Quer dizer, o que ficou muito claro aqui é que o texto para o vestibular é um texto realmente treinado. Ele é similar aos trabalhos de faculdade que a gente vai fazer depois, só que em menor proporção. Minha dissertação de mestrado tinha 315 páginas. Não tinha emoção ali. É uma pesquisa. Sim. Só que a deles é adequada à proporção do ensino médio. Em 30 linhas, eles devem esboçar isso de uma maneira bastante direta. O que é um exercício interessante também, porque o Muito. poder de concisão, sim. você tem que dizer ali em 30 linhas, né, Maria? Claro que é algo muito difícil. Sim. Eu lembro quando eu estava no Fundamental 2, a gente escrevia narrações. Foi um tempo que era das narrações, das descrições e tudo mais. E tinham colegas que escreviam textos de 3 páginas, 4 páginas e pensavam, nossa, tô abafando. Sou o próprio Guimarães Rosa. Não tem nada a ver. E era um texto cheio de diálogos, cheio de discurso... Oi, tudo bem? Tudo. Tudo. Você vai, Exatamente. É. Um texto bobo, sabe? Então você precisa saber ter o poder de concisão. A concisão reina. O texto precisa ser denso. Ele precisa ter uma densidade informativa. Com uma palavra, você precisa dizer o que diriam 4 ou 5. Concisão é importante. Concisão é muito importante. E pensar Nós estamos assim, né? babando, né? E assim, e pensar no poder de cada palavra, né? Que é Exatamente. o assunto do início, que a gente estava falando a palavra certa. Sim, em 30 linhas, cada palavra é valiosa. Cada palavra tem que ter um significado. Eu acho que elas são sempre, né? Mas naquelas 30 linhas elementares. É porque a base que tem que ter para isso, né? Chantagos. É uma habilidade treinada há anos. Você viu que ela faz muita referência à época quando eu estava no fundamental, quando eu estava no começo. Não é algo que se desenvolve em 2 semanas. Você precisa de um trabalho contínuo para isso. Para que você desenvolva o espírito crítico. Porque é muito comum que se converse com não só com adolescentes, com adultos. Eu estou brincando antes. Você é contra ou a favor da legalização da maconha? Sou contra, sou a favor. Daí quando você pergunta o porquê, empaca. Então eles já precisam aprender a pensar criticamente o mundo ao redor deles para poder fazer uma boa redação. Precisam ler o suficiente para ter repertório e precisam aprender a se expressar por escrito. E o que é bacana é isso, que depois que passa o vestibular... Quer dizer, É uma habilidade que fica. Não é uma habilidade que fica num papo entre amigos, você ter a sua opinião sobre tudo, porque você já estudou tanto, você já aprendeu a ler um editorial, a pegar realmente essa informação para você. Sensacional isso. Acho que como ser humano, como cidadão, é um processo de você aprender a criticidade. Ok, você me dá essa informação, deixa eu pensar a respeito dela e ver como que eu me posiciono. Eles se tornam mais ativos perante o mundo. Então, é uma habilidade que eles vão levar como pessoas para sempre. Eu vou ensinar vocês a duvidarem de tudo. E eu acho que é um dos maiores legados que eles vão levar depois do vestibular. É a ideia que o vestibular tem. É selecionar não só os alunos com mais conteúdo, mas na hora da redação é aquele que consegue pensar o mundo criticamente. E aí, pegando o caso dela especificamente, né? Que vestibular, você vai fazer o quê? Jornalismo. Jornalismo, né? Então, nesse caso, é o poder de concisão, né? Silvia, tem que entrar ao vivo, 30 linhas. Você tem aí 1 minuto, não era? Se você que já fez várias matérias internacionais, era assim, você tem 1 minuto para entrar, você tem que dizer tudo ali em 1 minuto. Você tem que fazer uma passagem, um incêndio, o correspondente de guerra, você está ali porque se você não mandar naquele tempo, então... E ainda fica linda e plena em cima do salto. Sempre. Você sabe uma coisa que eu ensino às vezes para as pessoas quando eu vou entrevistar? Que elas querem falar, né? Falar muito. Falou, olha, lembre-se que a matéria vai, por exemplo, para um programa, ela vai ser 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. A matéria toda? A matéria toda. Então, imagina que você, em 30 segundos, ou no máximo 15 segundos, você precisa passar o seu recado. Então, isso é concisão. Não é isso? Sim, completamente. É mais ou menos isso que está dentro do texto. As pessoas têm que olhar, ler e não ver aquela coisa comprida, tal. Não saber exatamente o que você pensa. Ele não pode cansar. Um texto não pode te cansar. Você lê o Monteiro Lobato, você devora ele em poucas horas. Você vai ler o Guimarães Rosa, você empaca. Você tem que parar, pega o dicionário. É um exercício cansativo. Guimarães não estava prestando vestibular. Então ele pode fazer. Exatamente. Guimarães não prestou vestibular. Fez na medicina na época dele, que era diferente, mas tenho certeza que não escrevia desse jeito.
para fazer a avaliação. Mas tudo é exercício, né, Maria? Tudo é exercício. O fato de você ir lá para o dicionário, você está procurando a precisão da palavra. Sim, sim. Né? É interessante, tudo isso é treino para o vestibular. Né? Completamente. A técnica da redação é a prática. Tem que sentar, escrever 3, 4 redações por semana. Não tem milagre. Não existe milagre. Que orgulho da professora, tá vendo? A gente não tem atalho, tem que escrever as redações. Treinar. E não sou nem eu que falei dessa vez. Exatamente. A professora entra na sala, todo mundo já fica desesperado. Vou ter que escrever redação, não consigo, tenho medo, tenho travas e não sei o que. Gente, faz 3 anos, vocês ainda não superaram que tem que escrever. Tem que escrever. E o pessoal da área de exatas, então, né? Posso imaginar, né? Gostam mais de biologia, mais de matemática. E vai fazer como é que vai escrever? Como é que vai... Mas é justamente o que a gente tá falando. Como é técnico, né, tem toda a estrutura que a Maria estava falando, eles não são prejudicados se eles aprenderem a técnica. Até porque lógica é a única área em comum em português e matemática. Olha, né? Sim. Desenvolver a Muito lógica. bem. Sempre a lógica. Boa sorte para você, viu? Muito obrigada. Tudo de bom. Eu quero agradecer a professora Chantacos, que é professora de português do curso e Colégio Objetivo, a Maria Carolina Leão Melo Gali, que é aluna da 3ª série do ensino médio do Colégio Objetivo. Eu desejo uma boa sorte para você. Muito obrigada.